vida, continuar, na verdade, esse novo. Talvez muitos de nós ainda estejamos dentro da sepultura, mas eu acredito firmemente que o Senhor, nessa manhã, assim como Ele já iniciou com a presença de Nossa Senhora, Ele também está mexendo no nosso coração. E eu quero colocar inteiramente a vida de Anderson nas mãos de Deus, para que ele seja um instrumento dele para mim, para você, para todos nós. Ore no Espírito por ele. Senhor, toma inteiramente esse teu filho. Toma, Senhor, todas as palavras, tudo aquilo que sair da boca dele, que o Senhor seja o Senhor, que seja o Senhor que derrame, que coloque as palavras acertadas, tudo aquilo que hoje ele precisa partilhar e tudo aquilo que nós necessitamos ouvir. E nós pedimos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que sempre disse sim e continua a dizer sim a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e irmãs, muito bom dia a todos os que estão aqui e a todos os que nos acompanham, não é, pela transmissão. Eu me chamo Anderson, eu sou membro consagrado da comunidade Missão Goiana, e é uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã para partilhar um pouco com vocês sobre o tema do nosso retiro. O tema do nosso retiro é Curados por Suas Chagas. É sobre isso que nós vamos partilhar um pouco, e ao mesmo tempo é isso que nós estamos celebrando nesse tríduo pascal, não é? A Semana Santa, como todos nós sabemos, é a festa mais importante do cristianismo, porque, como Paulo falou, se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Então a nossa alegria é que nós temos a certeza de que a cruz não foi o fim, de que a cruz não foi o ponto final, porque Jesus não ficou na cruz. Jesus, ele ressuscitou, e vencendo a morte, Jesus, ele nos deu a vida. Então é claro que a Páscoa é a festa mais importante da nossa fé, mas nós não vamos celebrar bem a Páscoa se nós não passarmos por todo o caminho que Jesus passou. Nós não vamos viver a alegria da ressurreição se nós não passarmos com Jesus todo o caminho de dor que ele passou, desde a quinta-feira, quando ele foi preso, até o momento da ressurreição. Celebrar uma festa como essa não é a mesma coisa que, por exemplo, você celebrar um feriado nacional. Por exemplo, o dia 21 de abril, eu sou professor de história, né? Então não podia ser diferente. O dia 21 de abril é feriado, né? É dia de quem? Muito bem, é o dia de Tiradentes. Então, quando nós celebramos uma festa como essa, por exemplo, Tiradentes, a única coisa que nós podemos fazer é lembrar quem ele foi, não é? Então, você pode conhecer a história, saber qual foi a importância dele, o dia que ele nasceu, a igreja onde ele foi batizado, o dia que ele morreu, porque se tornou herói nacional. Se você for lá em Vila Rica, você tem a oportunidade de visitar o local onde ele foi executado, é uma praça, tem um monumento em homenagem a ele, você pode visitar esse monumento, você pode visitar a igreja onde ele foi batizado, você pode visitar não a casa dele, porque a casa dele foi destruída, mas na rua onde ficava a casa, foi construído um museu. Então você pode visitar esse museu, lá tem a sentença de morte que a rainha deu, ou seja, você pode conhecer tudo, mas não vai passar disso. É diferente de celebrar a Páscoa.
Quando nós conhecemos, quando nós vivenciamos tudo aquilo que foi vivenciado na quinta, ontem na celebração do Senhor morto, hoje o que nós vamos viver na vigília pascal, nada disso é apenas uma memória, não é apenas uma lembrança, não é apenas uma recordação e não é apenas uma encenação. O lava-pés, o translado do Santíssimo, representando Jesus que vai ao Horto das Oliveiras, o beijo da cruz, nada disso é uma encenação, porque pela força do Espírito Santo e pela força da liturgia, nós temos a oportunidade de voltar ao lugar onde tudo aquilo aconteceu e assumir na nossa vida. O grande convite do Senhor para nós, esses 3 dias, é para a gente atualizar na nossa vida o sacrifício de Jesus. A obra que Ele realizou na cruz. Não é uma mera lembrança, mas é atualizar. E como é que nós podemos atualizar? Como é que nós nos tornamos participantes da obra que Jesus realizou na cruz? De que modo nós podemos nos beneficiar daquilo que Jesus conquistou para nós? Não basta saber que Jesus morreu. É como a história de 2 missionários evangélicos norte-americanos. Eles contam que foram fazer uma visita uma vez a uma senhora. Eles foram 2 missionários líderes do movimento pentecostal norte-americano, e eles foram visitar uma senhora já de idade e enferma. E eles foram visitar essa senhora para orar por ela. E quando os missionários chegaram lá e começaram a orar por ela, um deles viu na parede do quarto dela um documento, um papel numa moldura, pendurado na parede. E aquilo chamou a atenção dele. E ele perguntou: a senhora sabe o que é isso? E aquela senhora fez: sei, isso é uma lembrança da minha patroa. Antes de morrer, ela me deu esse documento e eu guardo com muito carinho. Há muito tempo que está aí, o papel já estava amarelado, mas estava lá, na moldura, pendurado na parede. E ela guardava aquela lembrança da sua patroa com muito carinho. Ela trabalhou a vida toda para uma senhora muito rica, que não tinha herdeiros, e antes de morrer, aquela senhora fez um testamento e deixou metade da sua fortuna para a empregada que trabalhou para ela durante tantos e tantos anos. Só que a empregada não sabia do que se tratava aquele documento, era o testamento, não sabia do que se tratava, sabia apenas que era uma lembrança da sua patroa. Emoldurou, colocou na parede, e por ignorância dela, ela não usufruiu dos bens a que ela tinha direito. Por que eu estou trazendo essa história? E não é uma história fictícia não, isso de fato aconteceu. Os missionários até entraram em contato com os advogados e eles conseguiram requerir o direito, dela, mas infelizmente ela já estava acamada, já estava idosa, então ela não pôde usufruir daquilo que ela tinha direito. Bom, o que é que isso tem a ver com a mensagem de hoje, com aquilo que nós estamos celebrando? Não adianta apenas a gente saber que Jesus morreu para nos salvar. Isso todo mundo sabe. Se você perguntar a qualquer pessoa: você sabe por que foi que Jesus morreu? A pessoa vai dizer: para nos salvar do pecado. Mas não adianta apenas saber que Jesus morreu. Nós precisamos entender qual é a nossa parte nisso. O que é que agora nós precisamos fazer para requerir os direitos que Ele conquistou para nós no alto da cruz? E qual é a nossa participação, então? Eu queria pedir que vocês abrissem a Bíblia no primeiro livro, Gênesis, é fácil de achar, né? No capítulo 22. Para nós entendermos a importância daquilo que nós estamos celebrando e qual é a nossa participação nisso, nós precisamos entender que a cruz dividiu o mundo todo em 2 partes. Existe o antes da cruz e existe o depois da cruz. Antes da cruz, antes de Jesus pagar o preço pelos nossos pecados, a relação das pessoas com Deus era uma relação de distância, era uma relação de medo, porque o pecado provocou essa separação do homem para com Deus. Isso a gente vê de forma poética no livro do Gênesis. Quando o primeiro casal peca, o que é que eles fazem? A primeira atitude deles é se esconder da presença de Deus. E até então, a palavra diz que Deus passeava no jardim. E existia uma amizade, uma relação de amizade entre o Criador e a criatura.
Mas com o pecado, eles se escondem da presença de Deus. E esse distanciamento do Criador para com a criatura durou todo o período da história na antiguidade até a morte de Jesus. Tanto é que ninguém poderia ir a Deus. As pessoas precisavam de um intermediário. Ou era o profeta, ou eram os sacerdotes. E quando se cometia um pecado, para receber a remissão do pecado, era necessário realizar o sacrifício de um animal. E o tamanho do animal, ele variava de acordo com a quantidade de pecados. Então ia desde uma simples rolinha, que poderia ser oferecida como sacrifício, até um boi, não é? Então, pelo tamanho do pecado, pela quantidade de pecado, pela gravidade, se oferecia um animal. E a lógica era que o castigo que caiu sobre aquele animal abrandaria o castigo que cairia sobre aquele que pecou. Então, pelo sangue do animal, Deus me perdoava. E o sacrifício de animais foi estabelecido pelo próprio Deus. Foi Deus quem pediu. Era necessário o sacrifício de um animal. Só que esse sacrifício precisava ser repetido constantemente, porque o homem constantemente peca. Constantemente ele precisa de perdão. Então, todas as vezes, ele necessitava realizar o sacrifício de animais. Sacrifício de animais não é algo presente só no judaísmo. Várias religiões realizam sacrifício de animais. Inclusive, até hoje, algumas religiões, por questões culturais, realizam o sacrifício de animais. E em algumas religiões, até o sacrifício passou a ser de humanos. Para ser sacrifício de pessoas. Os maias, os incas, realizavam sacrifícios humanos para agradar aos deuses e afastar os castigos que a humanidade merecia. Essa era a lógica do sacrifício. No judaísmo, Deus instituiu o sacrifício de animais, mas ele nunca pediu o sacrifício humano, com a única exceção. Uma única vez Deus exigiu um sacrifício humano, que é essa que nós vamos ver aqui, que é o sacrifício de Isaque. Então vamos ler o que aqui diz o texto, no capítulo 22, a partir do versículo 1. Depois disso, Deus provou Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: toma teu filho, teu único filho a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra a que eu te indicar, onde tu o oferecerás em um holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou 2 servos, e Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar, e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse a seu pai: Meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: Temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus, respondeu-lhe Abraão, providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram seu caminho. Quando chegaram ao local indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar, em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres, entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por que eu trouxe o sacrifício que não aconteceu de Isaque para falar do sacrifício de Jesus? É porque os biblistas, os teólogos, muitos autores consideram que essa cena do sacrifício de Isaque era um prelúdio, era um prenúncio
do sacrifício que Jesus ia realizar na cruz por nós. Até porque as semelhanças entre Isaac e Jesus, elas são muito grandes e estão aqui presentes no texto, como nós podemos observar. O primeiro aspecto é a terra aonde Abraão realizou ou iria realizar o sacrifício de Isaac. A palavra diz que o monte era Moriá. E Moriá é um conjunto de cadeias de várias montanhas, e uma dessas montanhas é a montanha onde foi construído o templo de Jerusalém. Mas não apenas isso. Nesse conjunto de montanhas da terra de Moriá, um outro monte que fica próximo a este é o Monte Calvário, aonde Jesus foi sacrificado também por nós. Uma outra semelhança entre esse texto e Jesus está no fato de que Isaac era o filho amado de um pai, assim como Jesus. Jesus era o filho amado do Pai eterno. O próprio Deus, ele diz isso no batismo de Jesus, né? Este é o meu filho amado, onde ponho todo o meu agrado. Escutai o que ele diz. Então, Jesus era o filho amado do Pai, o filho único do Pai, assim como Isaac é colocado aqui, o filho amado de Abraão, o filho único de Abraão. Assim como Jesus, o texto fala que Isaac subiu o monte carregando a lenha do altar onde ele seria sacrificado. Assim como Jesus subiu o Monte Calvário carregando o lenho da cruz, onde ele seria sacrificado. A diferença entre o sacrifício de Isaac e o sacrifício de Jesus está em dois momentos. O primeiro é que Isaac não sabia que ele seria sacrificado. Então ele subiu o monte, ele carregou a lenha, ele era o filho amado de Abraão e nem desconfiava que ele seria sacrificado. Diferente de Jesus, que sabia o tempo todo que ele seria sacrificado, que foi para isso que ele veio. E ele assumiu de forma consciente. É por isso que nós entendemos a pergunta de Isaac e a resposta de Abraão. Porque Isaac viu eles dois, né, ele e o pai, subindo o monte, ele viu ali a faca, ele viu o material para o fogo que estava com seu pai, ele mesmo carregava a lenha, sabia que ia ser realizado um sacrifício, mas ele não via animal. E para ele não estava fazendo sentido. E ele pergunta: meu pai, cadê a ovelha para o sacrifício? Que era uma pergunta lógica, né? E agora você imagine se você fosse Isaac e Abraão dissesse assim: é tu o sacrifício. Dali mesmo de onde você estivesse, você descia correndo e se escondia de Abraão. É ou não é verdade? É claro que Isaac não ia aceitar de bom grado ser sacrificado. Por isso que Abraão diz: não, meu filho, Deus proverá. Isaac, amém, e foi embora. E não sabia que seria sacrificado. Então ele assume o sacrifício? Não, ele não sabia o que estava fazendo, mas Jesus assume. Então essa é a primeira diferença. Todo o sacrifício de Jesus ele assumiu de forma consciente. Tanto é que no momento em que ele está para ser crucificado, a palavra diz que era costume naquela época se oferecer um líquido. Era um líquido preparado para isso, específico, que causava uma espécie de dormência, né? A pessoa ficava meio anestesiada para não sentir a dor da hora da crucificação. Então a pessoa recebia aquele líquido, ele bebia, ficava um pouco anestesiado no momento da crucificação, quando estava sendo crucificado. Quando o efeito ia passando, a pessoa já estava lá na cruz. Isso servia até para dar menos trabalho aos que iam executar, porque a pessoa lutava. Quem aceitou de bom grado ser crucificado, quem não fez nenhum tipo de resistência, foi Jesus. Mas, normalmente, quando se crucificavam as pessoas, era necessário vários homens para segurar a pessoa a ponto de que o carrasco conseguisse crucificá-lo. Mas Jesus, ele diz que, o texto fala que ele experimentou, mas ele não tomou a bebida. Ele virou com o rosto e não tomou a bebida, porque ele queria passar por tudo aquilo de forma consciente, sabendo por que estava fazendo e por amor a cada um de nós. Então a primeira diferença entre Isaac e Jesus é essa. Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. E a segunda diferença é que, no caso do sacrifício de Isaac, o sacrifício ele não se concretizou, porque Deus interviu. Deus poupou o filho amado de Abraão, mas não poupou o próprio filho. Só que tem um detalhe. Nessa tradução da Ave Maria, que foi a que eu li,
a gente encontra aqui 2 animais, né? Uma ovelha e um cordeiro, né? Então, Isaac pergunta: pai, cadê a ovelha para o sacrifício? E aí ele diz: Deus proverá, não é? E quando está lá no alto, o anjo intervém: não ofenda o teu filho, não faça mal ao teu filho. Ele se vira e vê um cordeiro preso pelos chifres nos arbustos. Então, ovelha e cordeiro é como está aqui. Mas a tradução mais fiel, mais correta para esse texto é a que está na Bíblia de Jerusalém. E na verdade o que Isaac pergunta é: pai, aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro para o sacrifício? E o animal que ficou preso lá no alto, que foi sacrificado no lugar de Isaac, foi um carneiro. Aí você diz: Anderson, embaralhou, é ovelha, é cordeiro, é carneiro. O cordeiro é o carneiro novo. Até 1 ano de idade é chamado de cordeiro. E esse era um animal específico para o sacrifício, conforme as leis judaicas. Então, o animal que deveria ser sacrificado era um cordeiro, que era um carneiro novo, de até 1 ano. Depois de 1 ano de idade, deixava de ser chamado cordeiro e era chamado de carneiro. Pois bem, todas as vezes que eu lia esse texto, eu entendi o seguinte: quando Abraão falou para Isaac lá embaixo: meu filho, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, então Deus providenciou, apareceu o cordeiro e ele sacrificou. Mas os biblistas, eles dizem que não. O cordeiro que Abraão falou, mesmo sem saber, mas ele falou de forma profética, Deus providenciará um cordeiro, naquele momento ali era uma profecia. E estava se referindo ao cordeiro Jesus. Aquele carneiro não era o cordeiro. O cordeiro viria muito tempo depois. E é interessante porque o sacrifício, a ideia do sacrifício é: eu, ser humano, pecador, reconhecendo que preciso do Deus, eu vou procurar uma forma de atrair a bênção dele. Então é eu que tenho que procurar o carneiro, eu que tenho que comprar o cordeiro, eu que tenho que levar o cordeiro. Ou seja, é uma atitude minha. Mas na obra da cruz foi completamente o contrário. Foi o próprio Deus que providenciou para si mesmo um cordeiro. Por isso que quando Jesus é batizado, João diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Isaac não foi concluído naquele momento, porque o cordeiro que Deus preparou para si foi realizado muito tempo depois, praticamente no mesmo lugar, na terra de Moriá, mas no Monte Calvário, e através do seu próprio filho. Através do próprio filho. E por que Jesus precisou morrer, né? Uma vez eu era catequista de Crisma, e todas as vezes quando a gente falava sobre esse tema, uma das pessoas perguntou: mas Jesus não podia nos salvar de outra forma, não? Sem precisar morrer? Ou então, ele não podia morrer de outra maneira, não é? Porque se nós pararmos para pensar, Jesus morreu da pior maneira possível. A morte de Jesus, né, a morte na crucifixão, era reservada para o pior dos piores dos criminosos. Inclusive existia a cruz alta e a cruz baixa, né? Os romanos tinham 2 formas de crucificar uma pessoa. Então geralmente eles crucificavam na cruz baixa, que era aquela onde os pés do condenado eles não ficavam tão alto, eles ficavam baixos, eram crucificados e depois eles eram retirados da cruz e o corpo era entregue a seus familiares para que os familiares enterrassem, sepultassem. E a cruz alta era justamente a que Jesus morreu, que era aquela onde os pés do condenado ficavam num lugar bem elevado, ficava quase 1 metro, 1,5 metros do chão, tá? Então era crucificado, e era justamente crucificado num lugar alto, primeiro, para que fosse visto por todos, para que servisse de humilhação pública, e ao mesmo tempo, porque não existia o interesse em retirar o corpo da cruz. Então depois de morto, o corpo ficava ali, entregue aos abutres, porque era considerado um criminoso tão hediondo, era alguém tão indigno que não merecia nem mesmo ser sepultado. A sua carne deveria ficar ali exposta, apodrecendo e servindo de alimento para os abutres. Então esse era o sentido da crucifixão na cruz alta. E Jesus sofreu essa morte. A morte, claro, o corpo dele não ficou na cruz por causa de um pedido de um dos discípulos dele, que era José de Arimateia, e o próprio Evangelho diz que ele conseguiu de Pilatos
que recolhessem o corpo da cruz. Se ele conseguiu de Pilatos, é porque não era costume retirar o corpo da cruz. Precisou da intervenção de José de Arimateia. E por que foi que Jesus precisou sofrer a pior morte de todas? Inclusive, na cruz, antes de morrer, Jesus ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, Jesus ele morreu abandonado. E não apenas abandonado pelos seus amigos, que à primeira oportunidade fugiram, mas abandonado também pelo Pai. E os teólogos eles vão dizer que essa expressão de Jesus, meu Deus, por que me abandonaste? É porque naquele momento Jesus sentiu aquilo que nenhum de nós vamos sentir aqui na terra. Por pior que seja o nosso pecado, e por pior que seja o tempo que nós passamos de pecado, nós nunca vamos sentir a total ausência de Deus. O único lugar onde uma pessoa pode sentir a total ausência de Deus é aonde? No inferno. O único lugar onde você vai sentir total ausência de Deus é no inferno. E é por isso que os demônios, eles não se convertem. Uma vez eu conheci uma pessoa que rezava, uma criança, né? Mas ela rezava para o demônio se converter. Ela rezava o texto e colocava na intenção, o demônio se converta, né? Porque se ele converte, resolveu os problemas. Nenhum demônio pode se converter, porque longe de Deus, a tendência é que nós automaticamente vamos perdendo a capacidade de amar. E automaticamente vamos perdendo, deixando de reconhecer o amor e a misericórdia de Deus. Então, quanto mais pecado, menos parecido com Deus e menos capacidade de amar. Mas aqui na terra, nós nunca, por pior que seja o pecador, nós nunca vamos sentir a ausência de Deus. Mas quando Jesus na cruz, ele morre da pior forma possível e ele experimenta a ausência de Deus, ele estava redimindo o pior dos piores dos pecados. O que Jesus estava dizendo com essa morte era o seguinte: por pior que seja o seu pecado, há perdão para você. Por pior que seja o seu pecado, eu já perdoei na cruz do Calvário. E um sacrifício justo, infinito e eterno foi oferecido por ele. Porque a ofensa contra um Deus justo, infinito e eterno merecia um sacrifício justo, infinito e eterno. E o sangue de Jesus, como Jesus é Deus, o sangue de Deus tem valor eterno. E por isso, quando Jesus morreu na cruz, ele redimiu a humanidade inteira. Porque o sangue de Cristo tem mérito eterno, porque é infinito. Sendo Deus, é a morte de um Deus que se oferece a si mesmo para redimir a humanidade inteira. Portanto, todos foram alcançados pela obra da cruz. Aqueles que nasceram depois da morte de Jesus, que fomos nós, e aqueles que viveram antes do sacrifício. Toda a humanidade foi alcançada e é alcançada pelo sacrifício de Jesus. Agora, a grande pergunta é: ok, Anderson, Jesus morreu, me salvou, assumiu o pior dos piores dos pecados, redimiu a humanidade inteira. Agora, qual é a minha participação nisso? Primeiro, a que eu tenho direito, né? A que eu tenho direito. Isaías 53, não precisa você abrir, mas foi a primeira leitura de ontem, não é? Isaías 53 fala que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que pesava sobre nós recaiu sobre ele. E por suas chagas nós fomos curados. Muitos teólogos, eles defendem que quando Jesus morreu na cruz, ele simplesmente assumiu o pecado. Então ele perdoou os nossos pecados. Mas o texto de Isaías 53 nos fala que Jesus não assumiu apenas o pecado, mas também as consequências do pecado. As consequências do pecado, a morte, a doença, as enfermidades, as tribulações, tudo isso foi assumido por Jesus na cruz. E, portanto, qualquer cura, qualquer bênção, qualquer milagre que nós precisamos, foi conquistado por nós na cruz do Calvário. Inclusive, lá no texto do Gênesis, quando acontece o pecado, uma das consequências, naquele diálogo de Deus com o primeiro casal, ele diz assim: a terra produzirá espinhos. Lembram disso? Então ele fala para a mulher das dores do parto, fala do homem, que agora ele vai ter que se alimentar do suor, do seu trabalho, e não apenas isso, e a terra produzirá espinhos. Foi por isso que Jesus foi coroado de espinhos.
Ele estava assumindo tudo, as consequências do pecado, a maldição que recaiu sobre o mundo todo, inclusive sobre a natureza. Tudo foi redimido por Jesus na cruz. Agora, eu queria que você abrisse em Romanos, abrisse a palavra no livro de Romanos, no capítulo 8. E nós vamos ler o versículo 32. A que eu tenho direito? Né? E eu gosto dessa resposta que Paulo ele dá. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou seja, todas as outras coisas que você precisa são menores do que aquilo que Deus já fez por você. Ora, se Deus não poupou o próprio filho, como ele não vos dará todas as outras coisas? Pense por um instante no que é que você precisa hoje. Eu sei as coisas que eu preciso. Pense o que é que você precisa. Talvez uma cura, você que nos acompanha também. Talvez a cura para alguém que você conhece, alguém que está enfermo. Problemas familiares. Tudo isso aí já foi conquistado para você. Você tem direito a receber, porque já foi conquistado pelo sangue de Jesus no Calvário. E se o Pai já entregou aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o próprio filho, como ele não lhe dará também isso que você tanto precisa? Isso que você está pedindo. Anderson, isso significa que agora, depois da morte de Jesus, tudo aquilo que eu pedi, Deus vai me dar? Isso significa que agora você pode pedir tudo aquilo que você precisa, sabendo que na oração acontecem duas coisas. A oração é uma forma de você conseguir de Deus aquilo que você quer, mas é sobretudo uma forma de Deus conseguir de você aquilo que Ele quer. O ideal é que na oração aconteça as duas coisas, que eu consiga de Deus aquilo que eu quero e preciso, mas também que através da oração Deus consiga de mim aquilo que Ele quer. Mas mesmo quando por algum motivo, quando Deus não nos atende para o nosso maior bem, mesmo quando eu não consigo aquilo que eu quero, mas na oração eu sei que pelo menos Deus conseguiu de mim aquilo que Ele quer. E o que é que Ele quer? Ele quer que eu seja mais santo, Ele quer que eu seja mais misericordioso, Ele quer que eu seja mais parecido com Ele. E é por isso que muitas vezes Deus não nos dá aquilo que a gente quer, porque Ele sabe que aquilo vai nos fazer mal. Agora, uma coisa eu digo a você: mesmo quando Deus não atende nos dando aquilo que Ele quer, Ele nos dá uma resposta. Deus nunca nos deixa sem uma resposta. E isso é fruto de um relacionamento de amor, de um pai com um filho. E esse acesso ao Pai, quem me deu foi Jesus. É por isso que nós não podemos olhar para a cruz e ficar neutros. É por isso que não há imparcialidade diante da cruz. Anderson, para encerrar, como é que eu posso ter acesso a tudo isso? A tudo isso que Jesus conquistou, a toda a obra da cruz. De que maneira eu posso ter acesso a isso? Eu queria pedir que você abrisse já para nós encerrarmos essa partilha e iniciarmos a oração. Queria pedir que você abrisse no Evangelho de São João, no capítulo 6, no versículo 53. Evangelho de São João, capítulo 6, a partir do versículo 53. É o discurso de Jesus, aqueles que o seguiam. Ele está falando sobre a Eucaristia. E ele diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
Essas palavras de Jesus nos dão a resposta para aquilo que nós perguntamos. Como é que nós podemos nos tornar participantes do sacrifício de Jesus? É através da Eucaristia. Quando Jesus instituiu a Eucaristia, e em todas as missas o padre ele repete: este é o cálice do sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Então o sangue que jorrou na cruz, o corpo que foi oferecido na cruz, ele é atualizado em todas as missas. E quando nós comungamos Jesus, acontece isso: aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mas Anderson, se eu não posso comungar Jesus fisicamente, mas você pode adorar o Senhor, mas você pode realizar a comunhão espiritual, mas você pode comungar da palavra. Então, participar da celebração do Tríduo Pascal, viver uma festa como essa que nós estamos vivendo, é buscar atualizar na nossa vida aquilo que Jesus realizou. Os santos, eles diziam que nós não deveríamos comungar sem chorar. Se não chorar em lágrimas, pelo menos no coração. Então, pelo menos no coração, nós deveríamos estar chorando, porque nós estamos participando do sacrifício de Jesus. Eu queria pedir que o ministério fizesse um fundo musical. Eu vou encerrar com uma historinha para a gente rezar. Mas tem uma história que resume bem o sacrifício de Jesus e aquilo que ele realizou na cruz por nós, que é a história de um passarinho, né? Não sei se vocês já chegaram a ouvir essa história, mas vamos imaginar, né? Imagine a cena. Existia um passarinho que todas as manhãs se alimentava dos restos de comida que caíam da mesa de um jovem. Então, todas as manhãs o jovem acordava, sentava à mesa para tomar seu café da manhã, e a mesa da casa ficava bem próximo à janela da cozinha. Então, na medida que ele ia comendo, se alimentando, farelos de pão, de bolacha iam caindo. O vento levava pela janela e o passarinho vinha todas as manhãs e se alimentava das migalhas que caíam da mesa daquele jovem. O jovem nem sabia quem era aquele passarinho. O jovem nem notava a presença do passarinho. Mas para o passarinho, aquele jovem era o seu amigo, era quem o alimentava. E o passarinho amava aquele jovem. Todas as manhãs eles tinham um encontro marcado. Até que um determinado dia, a namorada desse jovem pediu a ele uma prova de amor. E ela disse assim: eu quero uma rosa vermelha. E não era época de rosa. Mas ela disse assim: se você me ama, você vai encontrar e vai trazer para mim uma rosa vermelha. E o jovem começou a procurar pela rosa, mas ele não achava, porque não era época de rosas. E aflito, o passarinho viu e ouviu a conversa do rapaz com um amigo, dizendo que precisava encontrar essa rosa vermelha, mas que não estava encontrando porque não era época. Mas ela pediu essa prova de amor e ele queria dar. O passarinho ouviu aquilo e o passarinho começou a voar desesperado, tentando encontrar uma rosa vermelha para levar para o seu amigo, mas ele não encontrava. Então o passarinho foi conversar com o mais sábio das aves, a coruja. Então o passarinho foi conversar com a coruja e disse assim: dona coruja, é o seguinte, eu tenho um amigo que está precisando muito de uma rosa vermelha, mas eu não estou encontrando. O que é que eu posso fazer? A senhora sabe onde é que eu encontro essa rosa? E aí a coruja fez: você está esquecendo de uma coisa? Você é um bem-te-vi. Se você cantar, as rosas elas desabrocham. Basta que você cante. O seu cantar tem esse poder. E aí o passarinho caiu em si, ele não sabia que ele tinha todo esse poder. E aí o que foi que ele fez? Ele voou, foi para a roseira que ficava no quintal da casa desse rapaz. A roseira estava seca, não tinha rosa nenhuma. E o passarinho pousou no galho e começou a cantar. E ele cantou o mais belo que ele pôde.
ele cantou da melhor maneira que ele podia, porque era a forma que ele tinha de mostrar o quanto ele gostava do seu amigo. E começou a cantar, cantou tanto que a rosa começou a brotar. Uma rosa muito bonita começou a nascer. Só que as rosas, elas têm espinhos. E à medida que o passarinho cantava e a rosa ia brotando, os espinhos naquela roseira também iam crescendo. E o passarinho nem percebeu, mas de repente ele foi atingido por um daqueles espinhos bem no seu coração e ele morreu. Morreu para dar a rosa ao seu amigo. No outro dia pela manhã, quando acordou, qual a surpresa, né, desse jovem vendo uma rosa belíssima, a rosa mais bonita que ele já tinha visto, toda vermelha. E ele foi correndo pegar aquela rosa para levar para a namorada. Ele disse: só pode ser um milagre. E quando ele chegou lá, que ele colheu aquela rosa, ele viu o corpo do passarinho lá, transpassado por um espinho. E ele disse: olha para aí que passarinho mais besta. Não sabe que as rosas têm espinhos? Por que foi se meter aí? Bem feito. E foi correndo levar a rosa para a sua amada. O que é que nós aprendemos com essa história? O passarinho é Jesus, que para nos dar a rosa da salvação, a rosa da vida eterna, ele deu o melhor de si. Ele se deixou ferir. Ele teve o coração perfurado por uma lança. Ele teve as mãos e os pés perfurados por cravos compridos. E muitas vezes, sem perceber, nós temos a mesma atitude desse jovem. Muitas vezes nós não temos com palavras, nós não rejeitamos o sacrifício de Jesus, mas nós, com as nossas atitudes, nós fazemos as mesmas coisas. Quando nós não valorizamos o sacrifício de Jesus, quando nós não procuramos viver de acordo com aquilo que Ele pede. Eu queria que você olhasse para a cruz agora, porque não há como ser imparcial diante da cruz. Os evangelistas, quando eles narram o Calvário, quando eles narram a cena do Calvário, eles fazem questão de dizer que existiam duas atitudes diante da cruz. Existia a atitude daqueles que zombavam e proferiam insultos, aqueles que estavam distantes, o coração distante daquilo que estava acontecendo. E existiam aqueles que se identificavam com o que estava acontecendo, aqueles que reconheciam, como o centurião, este era verdadeiramente o Filho de Deus. A cruz é o beijo do amor de Deus. Uma vez uma pessoa muito importante para mim, ela trouxe esse exemplo. Ela disse: qual é a foto mais importante de um álbum de casamento? É a foto do beijo do casal, ou a foto da troca de alianças. A cruz é o registro do amor do Pai. Deus quis fotografar em uma cena o tamanho do amor dele pela humanidade, e ele fotografou em Jesus na cruz. A cruz é a aliança que Deus fez com a humanidade. Por isso que todos os santos, eles tinham uma devoção profunda a Jesus crucificado. Santa Teresa de Ávila, ela dizia: Senhor, não me move para te amar o céu que me prometeste e para te temer o inferno. Tu me moves, Senhor. Move-me ver-te numa cruz ensanguentado, ferido, chagado por amor a mim. Me move de tal maneira, Jesus, que mesmo que não houvesse inferno, eu te temeria. E ainda que eu não esperasse o que espero, o mesmo querer que te quero, eu ainda te queria. São Padre Pio, ele dizia: o coração que não se converteu olhando para Cristo crucificado não se converterá jamais. São Francisco de Assis, todas as vezes que meditava sobre a paixão do Senhor, chorava copiosamente. E ele dizia: e o que mais me faz chorar é saber que os homens por quem ele morreu vivem tão distantes dele. Então, que através dessa música nós possamos nos colocar agora aos pés da cruz
espiritualmente, que nós possamos nos transportar agora para o Calvário, para ter a mesma atitude daquele centurião. Este era verdadeiramente o Filho de Deus. Para reconhecer a divindade de Jesus e o senhorio dele na minha vida, na minha vocação, na minha família, em todas as minhas necessidades. Eu quero assumir, eu quero atualizar em mim o sacrifício de Jesus, porque diante de Cristo eu reconheço que era para eu estar ali. Meu irmão e minha irmã, era para eu e você estarmos ali. Jesus é o nosso substituto. E a mensagem do Cristo, a mensagem da cruz, não é você precisa me amar porque eu morri por você. A mensagem da cruz é: como não amar um Deus que fez tudo, que deu-se por inteiro, inclusive a própria vida. Cantemos. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado com teu sangue. Desejo ser lavado com teu sangue E ver sair das tuas chagas. e ver sair das tuas chagas Sangue redentor. sangue redentor. Tocar as minhas dores. Tocar as minhas dores e curar-me. Mais uma vez, ponho-me aos pés da tua cruz. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado. Desejo ser lavado com teu sangue E ver sair das tuas e chagas. ver sair das tuas chagas sangue redentor. Tocar as minhas dores e curar-me. Teu sangue cura. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. E nós queremos, Senhor, nesta manhã clamar sobre nós, que desça sobre cada um de nós, Senhor Jesus, o teu sangue redentor. Senhor, nós nos colocamos agora aos pés da tua cruz. Nós nos colocamos, Senhor Jesus, aos pés da tua cruz de pé, como a Virgem Maria estava de pé, Senhor, como João Evangelista esteve de pé. Todos aqueles, Senhor Jesus, que nos acompanham, todos aqueles que aqui estão prostrados por algum motivo, Senhor, todos aqueles que se encontram caídos, Senhor, pelas quedas que tu sofreste a caminho do Calvário, Senhor, eu te peço, levanta-nos, nos põe de pé, Senhor Jesus. Pelas amarras que tu sofreste, Senhor Jesus, liberta-nos de toda amarra espiritual, Senhor. Pela angústia do teu coração, Senhor Jesus, nos liberta de toda angústia, de todo sofrimento. Pelo abandono, Senhor Jesus, na cruz que tu passaste por amor a mim, a cada um de nós. Nos liberta, Senhor, de todo sentimento de solidão. Nos liberta, Senhor Jesus, nesta manhã, de toda angústia, de toda depressão, de todo medo, Senhor. Porque nós cremos que tu és a cura. Nós cremos que tu és a cura de todos os males, Senhor Jesus, físicos e espirituais. Por isso eu coloco, Senhor Jesus, as minhas necessidades diante de ti. E eu reclamo nesta hora o sangue de Jesus sobre mim. Eu reclamo nesta hora o sangue de Jesus sobre a minha família.
Eu reclamo agora o sangue de Jesus sobre a vida de todos aqueles que nos acompanham nas suas casas, aqueles que aqui estão. Eu reclamo o sangue de Jesus sobre a comunidade Obra de Maria, sobre todas as missões da Obra de Maria. Eu reclamo o sangue de Jesus sobre o Brasil, sobre o mundo, Senhor, vivendo esta pandemia, sobre este mundo doente. Nós cremos que Tu és a cura. Nós proclamamos, Senhor Jesus, que por Tuas chagas nós fomos curados, Senhor Jesus. E se existe, Jesus, cura para esta pandemia, a cura está em Ti, Senhor. E por isso nós pedimos cura, salva, liberta. Nos defende, Senhor Jesus, de todos os perigos. Assim como os israelitas, eles ungiram as portas das suas casas com o sangue de um cordeiro imolado. Nós também queremos agora, Senhor Jesus, aspergir o Teu sangue sobre cada um de nós. Nos liberta, Senhor Jesus, de toda angústia, de toda doença, de todo sofrimento, Senhor Jesus. Que tudo se curve diante de Ti, que toda dor se curve diante de Ti, Senhor Jesus, porque Tu és a cura, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso libertador, Tu és o nosso Redentor. Não há nada, Senhor Jesus, que nós possamos pedir que seja difícil demais, que seja grande demais, porque a dor maior o Senhor levou. Doeu em você para não doer em mim, Senhor. Por isso nós Te pedimos, tende misericórdia de cada um de nós. Nos liberta, Senhor Jesus, do medo. Cremos em Ti, esperamos em Ti, Senhor Jesus. E solta sua voz agora na linguagem do Espírito, permitindo que esse Espírito Santo ele possa nos transformar, nos transportar agora para o Calvário. Que o Espírito Santo nos leve agora a ter uma experiência com Jesus crucificado. O Jesus que se deu por amor a cada um de nós. Que o Espírito Santo faça, crie em nós uma atmosfera agora de oração. Senhor, nessa manhã nós Te pedimos que assim como aquele passarinho que deu a sua última gota de sangue, porque queria que aquele amigo tivesse aquela rosa, que assim como Jesus deu a sua última gota de sangue, que o sangue do Senhor, como nós cantávamos na música, Ele possa lavar e, como Anderson dizia, nos libertar nessa manhã. Libertar a todos nós que estamos aqui, libertar aqueles que estão em casa, libertar aqueles por quem oramos e rezamos. Libertar, Senhor, aqueles que hoje se encontram nos hospitais. Diante de tudo que nós temos vivido, Senhor, nós queremos experimentar do poder do sangue de Jesus que lava, que purifica e que renova. O sangue de Jesus que tem o poder sobre os demônios. O sangue de Jesus que tem o poder de curar e libertar. Eu sinto no meu coração que nessa manhã nós precisamos levantar esse clamor diante de tudo que foi falado, desse sacrifício de Jesus, pedindo que realmente o Senhor nos liberte, que o Senhor nos renove. Por isso eu quero convidar você que está aqui, levante suas mãos. Você que está em casa, levanta sua mão. Ore no Espírito, mas ore como homem e mulher de Deus que reza, como homem e mulher de Deus que Deus te deu a autoridade de batizado, de filho de Deus. Oh, la 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 la. Tudo aquilo que tem nos afastado da vida de oração, da vida de santidade, de
muito desta João evangelista de estar aos pés da cruz, de ver todo o sofrimento de Jesus, de ver aquela lança transpassar o seu coração. Ponho-me aos pés da tua. Cantemos juntos. Desejo ser lavado. Desejo ser lavado com teu sangue E ver sair das tuas chagas. e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Teu sangue curar. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. O sentimento que o Senhor coloca no meu coração é de que nessa manhã Ele vem trazer consolo aos nossos corações. Da mesma forma como Jesus, Ele mesmo na cruz, derramando sua vida, derramando o seu sangue, Ele teve a capacidade de consolar o bom ladrão. Ele teve a capacidade de se lembrar da sua mãe, de consolá-la e entregar a mãe aos cuidados de João, e João também aos cuidados da mãe. Jesus, nesta manhã, Ele quer consolar os nossos corações. O sentimento que vem ao meu coração é de corações angustiados, com medo. Talvez até você que nos acompanha agora, você esteja se sentindo assim, com o seu coração angustiado. Talvez você tenha perdido alguém para esta pandemia, há poucos dias ou alguns meses, e o seu coração ainda permanece no luto, na dor, no sofrimento. Jesus entende a dor de perder alguém a quem se ama. Nesta manhã, Jesus crucificado quer nos consolar de toda dor, de toda angústia. Que o coração transpassado de Jesus possa curar as dores do nosso coração nesta manhã. Cura-nos, Senhor Jesus, com teu amor, com sangue redentor. Cura-nos, Senhor Jesus, de toda depressão, de todo sentimento de solidão, de todo sentimento de abandono, Jesus. Até você que chegou a duvidar que Deus lhe ama. O sentimento também que o Senhor coloca no meu coração é isso, é de pessoas que se sentem indignas de tão grande amor. Jesus assumiu o maior dos maiores dos pecados. Ele morreu da pior forma possível. Ele experimentou a ausência de Deus para dizer a cada um de nós que ninguém se sinta indigno do amor de Deus. Assuma, meu irmão, é preciso assumir na nossa vida o sacrifício de Jesus. Que o sacrifício de Jesus nesta manhã nos dê um novo ânimo, nos dê uma nova disposição de fé, nos coloque de pé. A força que o Senhor concedeu à Virgem Maria para estar de pé, Ele está concedendo a cada um de nós nessa manhã. O Senhor não nos quer prostrados, Ele nos quer de pé, para assumirmos também a nossa cruz. Verdade. É preciso existir uma identificação nesta manhã, que eu e você possamos nos identificar com o servo sofredor. Una, meu irmão, minha irmã, as tuas dores, as tuas lutas, as tuas lágrimas, as dores de Jesus, porque é daí que você vai ter a força. É daí que você vai encontrar o ânimo, a disposição para seguir, mesmo encontrando pedras no caminho, para não rejeitar o amor do Senhor. Nós precisamos estar unidos a Jesus na cruz. E nós carregamos o Calvário, nós, Obra de Maria, carregamos o Calvário no nosso peito. Não podemos esquecer nunca que a nossa vocação é a vocação do Calvário. O Senhor nos chama a essa entrega total, a essa doação total, assim como Ele. Muito obrigado, Senhor Jesus.
Obrigado pela tua morte de cruz. Obrigado pelo teu sangue redentor. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Nós te exaltamos. Nós reconhecemos, Jesus, que foi por cada um de nós. E cante mais uma vez, do início. Ponho-me aos pés da tua cruz. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado. Desejo ser lavado com teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Eu quero encerrar com essa palavra.